Jair Ventura, o Wellington Araújo, da Rádio Clube de Pernambuco. Jair, queria que você fizesse uma análise do momento do esporte na tabela de classificação. Já chegou a hora crítica do esporte na tabela, Jair? Boa noite. O momento crítico já chegou desde quando eu assumi, né? Onde a gente estava em 18º. Então já está crítico o campeonato inteiro. E vai ficar até o final, até a gente conseguir o nosso objetivo. Enquanto não conseguir o nosso objetivo, a gente vai estar sempre em estado de alerta e buscando sempre melhorar. Jair, boa noite. Camila Alves, do GE. O Sport tem agora o pior ataque da Série A e o terceiro pior saldo de gols. Como melhorar esse aproveitamento ofensivo, visto que é preciso vencer para escapar do rebaixamento? Trabalhar, né? Trabalhar, mesmo com todas as perdas, eu falei lá atrás, cada vez a gente vai perdendo mais jogadores e que a gente ia pagar uma conta por conta disso. E a gente está pagando essa conta. Está acontecendo, mas o campeonato não acabou. Temos a nossa Copa do Mundo, que são 7 jogos, para que a gente possa fazer os nossos melhores 7 jogos das nossas vidas para a gente alcançar o nosso objetivo. Professor Jair Ventura, boa noite. Leonardo Borges, da Rádio Transamérica. É um jogo curioso, porque no segundo tempo o Sport se comportou muito melhor do que o Corinthians. Mas aí começa desde o início, quando o senhor começou a treinar o Sport, aquelas falhas individuais. E aí, falhas individuais com a qualidade que tem um time como o Corinthians são fatais. Desde a minha chegada, eu sempre, não só na minha chegada aqui no Sport, eu tenho isso como na carreira, que a gente não dá ninguém de prêmio quando a gente perde. Acho que a responsabilidade é sempre de todos nós e vai ser assim até o final. Jair, boa noite. Igor Moura, da Rádio Jornal. Qual o tamanho do jogo de domingo contra o Bahia nas atuais circunstâncias de classificação? O Sport no limite ali, bem próximo ao Z4. E também os resultados recentes. São 3 derrotas seguidas, sem marcar um gol sequer nessas 3 derrotas. Claro que cada jogo com o seu devido enredo. Uma grande final de Copa do Mundo pra gente. Jair, boa noite. Vinícius Calado, da CBN Recife. Jair, na saída de campo, o Ricardinho admitiu que o Sport, na partida de hoje contra o Corinthians, não conseguiu repetir o desempenho regular, uma alta competitividade como nas últimas partidas. E disse que o Sport hoje tem um problema e que precisa da solução. Você, como comandante nesse momento, qual a solução para que o Sport volte a vencer e reaja na tabela de classificação? E para fechar, num dado momento do segundo tempo, você sai um pouco da tua característica, sempre à beira do gramado, muito participativo no jogo, você se retraiu no banco de reservas, ficou sentado, um tanto pensativo. Naquele momento, o que é que passava na tua cabeça? Essas 2 perguntas, por favor, Jair. Obrigado. Começar pela última, me passava diante de tantas perdas, ter que arrumar alternativas dentro do nosso elenco. Por isso ali eu pensando muito, lançando jovens, terminamos com vários jogadores da base, por isso a gente queimou um pouquinho mais da cuca para a gente arrumar alternativas de tantas perdas que a gente vem tendo a cada jogos. E a primeira pergunta, o Ricardo falou sobre a situação de desempenho, sim. Lógico que não foi o desempenho que a gente vinha apresentando, mesmo diante de derrota, a gente vinha de 7 jogos jogando bem, e esse jogo não encaixa nesses nossos últimos desempenhos. Então agora a gente voltar a jogar bem e o que é mais importante, voltar a vencer, que é o que a gente precisa dentro da tabela. Jair Ventura, boa noite. Davi Saboia, do Jornal do Comércio. Hoje o Sport perdeu por 3 gols e a pontuação do Sport e dos concorrentes para fugir da zona de rebaixamento está muito parecida. Então eu pergunto a você, o saldo de gol é um quesito que lhe preocupa para essa reta final e briga para fugir do rebaixamento na Série A do Campeonato Brasileiro? Muito obrigado, boa noite. Boa noite. Trabalhamos para melhorar todos os nossos quesitos, todos aqueles quesitos que tiver, para que a gente possa melhorar, assim nós vamos fazer. Jair Ventura, boa noite. Joaquim Campos, do programa Jogo Certo. Professor, qual a sua análise sobre a utilização da base rubro-negra na Série A deste ano e o que você achou da estreia do jovem Gustavo na partida de hoje? Obrigado. A gente tem que ter uma cautela em lançar jovens, em não queimá-los, em saber o momento certo.
mas a gente não teve a capacidade de segurar os nossos jogadores dentro do nosso elenco, então tivemos que antecipar etapas. E dentro de uma necessidade, a gente vai ter que usar cada vez mais a nossa base, cada vez mais antecipar cenários para que a gente possa ter suporte, né? Tivemos a perda do Marquinho, que era do Corinthians, não podia jogar, tivemos a situação do Júnior, que foi expulso, tivemos o Hernani, que testou positivo antes do jogo e acabou ficando fora. Então, cada vez mais, com as perdas, com tudo que vem acontecendo, a gente vai utilizar aqueles jovens como nós utilizamos na maneira de hoje.